Oi pessoal, aqui é Jorge Santos e hoje eu tô produzindo esse tutorial em vídeo aqui pra gente bater um papo sobre virtualização de software e SIG. Bom, o que seria isso? Bom, como já é do conhecimento aí de boa parte da usuário de informática intermediário e avançado, em algumas situações você pode trabalhar com software, máquina virtual, máquinas virtuais. E o que seria isso no caso? A gente teria um sistema verdadeiro, um sistema real, um sistema operacional. Aqui no caso eu tenho instalado no meu computador o Windows 7. E através de um programa você criaria um sistema virtual. Uma simulação do seu mesmo sistema, sendo que ele fica totalmente funcional. É claro, tem algumas ressalvas aqui ou ali, compatibilidade, mas o trabalho com virtualização de software é muito interessante. E aí, mas por que usar isso, já que a gente trabalha com SIG? Olha, em algumas situações a sua empresa ou o local onde você trabalha faz atualizações dos programas, né? Faz upgrade de máquina, recursos. E levando em consideração que hoje em dia a aquisição de equipamento de informática está muito mais em conta do que era antigamente. Antigamente você tinha uma certa limitação, é um pouco lento. Hoje em dia você tem boas máquinas aí a um preço bem acessível. Mas no caso a virtualização seria vantajosa não para o hardware em si, mas para o software. Os softwares que a gente usa de geoprocessamento, seja proprietário, seja livre, eles também têm o seu tempo, sua vida média, que as novas versões vão sendo lançadas. Aí, digamos que você queira ter no mesmo computador o ArcGIS 9.3 e o ArcGIS 10.1, 10.2 e 10.x. Seria interessante você fazer o seguinte: software real, sistema operacional verdadeiro, host, chamado de host, hospedeiro, seria a versão mais atual do programa. E a versão antiga, você poderia rodar numa máquina virtual. É o que a gente vai fazer aqui hoje, através dessa dica. Bem, o programa que eu uso para fazer virtualização de software, como já é do conhecimento de algumas pessoas, é o VirtualBox. Eu uso esse programa tanto em versão Windows ou Linux, não importa. Ele é um programa bem simples, bem intuitivo. Eu já tenho aqui 3 máquinas virtuais instaladas: Ubuntu, que é uma distribuição Linux, Windows 7 e Windows XP. Como é que eu faço? Primeiro você adquire o programa. Vai no site www.virtualbox.org. Está aqui o site dele. Você vai no campo Downloads e baixa a versão de acordo com o seu sistema operacional. O sistema que eu quero emular? Não, é o sistema operacional padrão que está instalado na sua máquina. Aqui o meu é o Windows 7. Então aqui VirtualBox 4.242 for Windows Host. Ou seja, para hospedeiros Windows, Linux e outras versões aqui. Você baixa esse arquivo. A instalação do VirtualBox é simples. Basta você concordar com todas as opções. Com ele instalado, nós vamos criar nossa primeira máquina virtual. Tem um XP aqui, mas eu vou criar mais um XP só para você tomar conhecimento. Existem duas formas de você fazer a instalação do seu Windows XP. No caso, você pode fazer a instalação a partir do seu CD. Você bota o CD original do Windows
na sua leitora de CD, DVD. Ou você cria uma imagem ISO, através de uma imagem ISO, ele também aceita. Ah, mas o que como é que é a imagem ISO? Imagem ISO é uma imagem, uma cópia do arquivo, cópia do seu CD, no formato de arquivo. No caso aqui eu tenho um arquivo osgellive.iso. Esse osgel, o que ele é? Ele é uma imagem de DVD. Tá vendo? Ele tem 3. Deixa eu vir em propriedades. 16 GB. Aí você usaria o seu programa de gravador de CD, gravar a imagem ISO, gravar a partir de imagem. E trabalhar com a imagem ISO no VirtualBox é interessante porque você pode instalar o seu sistema operacional a partir do ISO. Outro dia eu demonstro como que é gerar a imagem ISO de CD original. Bom, aqui no caso eu vou começar a instalar a máquina XP. Então você clica em novo e inscreve o nome do sistema operacional. Vou botar aqui XP para não confundir com esse que eu já criei. Clique em próximo. Agora vem a parte da memória. Quanto de memória do seu computador você quer gerenciar para a máquina virtual? É recomendado que você não disponibilize mais que 50% da memória RAM para a máquina virtual. No meu caso aqui, eu tenho um computador Intel Core i3 com 6 GB de RAM, um desktop. Eu tenho um notebook também i3, mas tem 4 GB de RAM. Então eu vou dedicar 2 GB de memória para a máquina virtual do Windows XP. Tá de bom tamanho. Ainda vou ficar com mais o restante da diferença. 4 e alguma coisa, ou 3 e alguma coisa. Agora você clica em próximo. No caso aqui, criar disco virtual agora. Vamos ver. Tipo de disco rígido. Mantém o VDI. Dinamicamente alocado. Irá utilizar o espaço em disco físico à medida que for sendo utilizado. Não. Vou deixar isso mesmo. Aqui no caso, aqui ele tá dizendo para você quanto do seu HD você quer dedicar que você vai dedicar do disco para sua máquina virtual. Como eu disse antes, hoje nós temos, como é que eu posso dizer assim? Hoje o equipamento de informática está bem acessível, né? Então você tem HDs aí que vem em computadores de 1 TB, 512 GB. Então você pode dedicar um tamanho razoável para sua máquina virtual. Vou colocar aqui 30 GB, que não é nada perto do tamanho do meu HD. Clique em criar, pronto. Simples assim, tá aqui criado. Então, sua máquina criada, basta você iniciar a máquina virtual. Aí vai dar uma paradinha aqui, vai pedir para você selecionando o disco de boot, ou seja, essa é a parte onde você insere o CD do software que você quer instalar na máquina virtual. Se você quiser instalar, tiver interesse em instalar o Windows 7, você coloca na bandeja no drive de leitora de DVD o CD original do Windows 7. Se o seu interesse é o Windows XP, coloca o CD do Windows XP original na bandeja e seleciona a letra ou a unidade
do seu computador real que representa o CD. O meu aqui é o D, vou dar iniciar. E ele vai começar a startar minha máquina virtual. É bem rapidinho. Ele está tentando já dar boot pelo meu instalador do Windows normal. Outra coisa interessante da máquina virtual é que você não tem que se preocupar com driver, com nada disso. Ele providencia todos esses recursos. O programa VirtualBox. O programa VirtualBox providencia todos esses recursos. Agora ele está carregando os arquivos de configuração do antigo Windows XP. E a máquina virtual, se você tivesse o seu CD do Windows, no caso, você pode usar um programa para criar a imagem ISO. Ah, mas qual seria o interesse de ter a imagem ISO do Windows? É que você dispensaria o CD. Você teria um HD, por exemplo, um HD de... eu faço organização como um HD de dados, HD externo, no que eu estou dizendo. E nesse HD externo você pode criar uma pasta lá, ISO, ter a sua ISO do Windows, que é uma cópia da imagem do seu CD Windows, Linux. Você pode ter vários arquivos guardados, armazenados no seu HD externo. Você teria um backup seguro dele. Aí no caso seria a instalação do Windows, né? Você precisaria de um apoio do pessoal do suporte, caso você não conheça. Mas eu posso fazer aqui agora. Espaço não particionado, você pressiona Enter. Você quer usar o espaço todo. E ele sugere formatação. Enter novamente. O programa de instalação está formatando. Tudo aqui vai ser muito rápido na máquina virtual. Mas caso você tenha alguma dificuldade com instalação do sistema, é bom que você tenha um apoio do suporte, ou alguém da empresa um pouco mais safo na informática que possa te dar um apoio. E essa instalação, formatação, não está influenciando em nada, zero do seu HD. Você não está formatando do seu HD real. Você está formatando aqueles 34 GB que foram atribuídos para a máquina virtual. É um HD de mentirinha. Não são seus dados, não são seus projetos. Não é nada disso. Aí no caso a instalação depende do seu sistema operacional, né? O XP tem um procedimento, o 7 tem outro, o Linux tem o seu também. Assim que o tempo permitir, novos blogs forem sendo criados, eu vou mostrar a instalação deles, de todos eles. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação para otimizar tempo. 53%. Estamos indo bem, ele mesmo já deu um boot. Ele vai fazer a instalação do Windows normal, sem nenhum problema. Então ele já vai reiniciar a minha máquina. Windows XP, veterano da Microsoft. Sistema bem antigo, né? 2000 ou 2001 por aí. A instalação dele é a instalação do sistema operacional padrão, sendo que é tudo num ambiente de virtualização. Ele deve de prover todos os drivers da máquina virtual. E tudo que você usa na máquina real
ficar disponível USB, drive de CD-ROM, áudio, navegar pela internet. Na verdade, você não precisa configurar a internet na máquina virtual. Ele usa, faz uma bridge, né? Ele usa configurações da máquina real para poder acessar a placa de rede, internet.